Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando com Generic Set Map e hoje a gente vai conhecer os coringas delimitados através de um problema. Vamos fazer um método para retornar a soma das áreas de uma lista de figuras. Temos aqui um projeto ao lado, temos aqui a interface Shape, que é o mesmo que figura, e temos aqui o método área. E aqui embaixo nós temos aqui o retângulo e o círculo que implementam a interface shape ou figura. Então aqui no retângulo a gente tem aqui as medidas da largura e altura e teremos nele também o método área. Temos aqui no círculo o seu raio e teremos nele aqui também o método área, porque essas duas figuras implementaram aqui a interface shape. E depois o programa vai ter que juntar essas duas áreas, a soma delas, e trazer para a gente o resultado. Aqui ao lado a gente tem algumas soluções impróprias. Eu criei aqui o método totalArea com uma lista de shape ou figura e temos aqui o método totalArea com coringa delimitado. Dessa forma, a gente também não consegue adicionar elementos na nossa lista. A gente vai ver isso aqui no Eclipse. Primeiro utilizando aqui o shape ou figura e também utilizando o coringa delimitado. Então vou vir aqui no Eclipse. Eu estou aqui no meu programa principal, tá? E criei aqui uma lista de figura aqui normal. Essa figura aqui é minha interface. Eu dei o nome aqui para minha lista de minhas figuras e adicionei aqui as minhas figuras na minha lista. Então eu instanciei aqui o retângulo e o círculo e chamei aqui no método totalArea as minhas figuras. Então se eu executar aqui o meu programa, ele traz aqui para mim a soma das áreas dessas figuras. Mas no caso aqui, se eu quiser adicionar círculos aqui e querer buscar aqui o total área desses círculos, que no caso aqui eu instanciei aqui um círculo, né? Criei aqui uma lista de círculos e criei aqui dois círculos, um círculo de raio 2 e um círculo de raio 3. Nesse caso aqui, eu vou pegar esse meus círculos e vou jogar para cá, olha lá, ó, e ele vai começar a dar erro aqui no meu método, tá? Porque dessa forma eu estou colocando aqui, ó, figura aqui dentro da área, que nem a gente viu aqui no nosso material, né? Utilizando shape ou figura, são soluções impróprias, porque dá erro. Ele não estava dando erro aquela hora quando eu estava fazendo somente usando a interface, mas se eu quiser usar aqui círculos ou retângulos, que é subtipo de figura, ele dá erro. Então, eu vou resolver esse problema. Olha, dessa forma, usando figura, deu erro. Dessa forma, usando um tipo coringa, ele resolve o problema daqui, mas ele nos traz outro problema aqui na hora da gente adicionar na nossa lista. Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai colocar aqui essa interrogação extends figura. Dessa forma, eu estou falando aqui para o meu programa que ele pode trazer para mim qualquer figura e qualquer subtipo dessa figura. Então ele vai aceitar círculos e retângulos, igual a gente criou aqui no nosso programa. Então se a gente for agora rodar o nosso programa, ele vai trazer a área aqui, somatório delas
aqui para mim, né, no somatório de círculos agora. Eu até posso mostrar para vocês como é que ficou aqui o círculo. Ó. Eu criei aqui a classe círculo, implementei aqui a figura, né, que é a minha interface, tá? Então eu criei aqui o raio, criei aqui, né, os construtor com argumentos e sem argumentos, temos aqui os gets e sets e temos aqui embaixo a área do círculo, tá? A mesma coisa eu fiz aqui com o retângulo eu implementei aqui a interface figura, criei aqui a largura e a altura, né, os atributos dele, criei aqui também o construtor padrão e construtor com argumentos e temos aqui também os gets e sets aqui do retângulo. E aqui embaixo o método área, porque a gente implementou aqui a figura, então a gente é obrigado a implementar então também o método área. Temos aqui a nossa, temos mais dois aqui, ó. Eu vou abrir aqui para a gente também a nossa interface figura. Olha lá, ó. Temos aqui figura e temos aqui o doble área, tá? Beleza, então vamos continuar. Aqui nós temos agora um princípio getPut. Vamos fazer um método que copia os elementos de uma lista para outra lista que pode ser mais genérica que a primeira. Então a gente cria aqui uma lista de inteiros, uma lista de double e temos aqui uma lista mais genérica, que é object. Então a intenção desse problema é pegar esses números aqui que a gente adicionou aqui nos nossos inteiros e esses números aqui que a gente adicionou aqui nos nossos doubles e copiar para a nossa lista de objetos. Então a gente vai criar um método copy, tá? Esse myInt e myDoubles será a nossa origem e temos aqui nosso myObject, que será o destino. Então no final ele tem que mostrar para a gente, dentro dessa lista de objetos, tanto os números inteiros quanto os números double. Só que antes da gente continuar, a gente vai relembrar aqui o nosso Java Wrapper Types, tá? E temos aqui a hierarquia entre eles. Temos aqui no topo dessa hierarquia o Object e temos aqui embaixo os subtipos. Temos aqui o Character e temos o char que deriva dele e temos aqui o boolean e também temos o boolean com B minúsculo que deriva dele aqui e temos aqui o number, que é o supertipo de todos esses valores numéricos aqui, o integer, o byte, o long, o short, o float e double. Então o que a gente vai fazer então? A gente vai fazer um relacionamento aqui entre todos esses tipos aqui, o number e o object, através de covariância e contravariância. Vai ficar mais claro quando a gente for ver isso aqui no Eclipse. Então, eu criei aqui uma lista de inteiros, dei o nome para essa lista de inteiros de intList e adicionei aqui nesse intList os meus números inteiros. Aqui embaixo eu criei uma outra lista, que eu chamei de list, que vai receber esse meu intList, que são esses valores que eu adicionei aqui. Só que aqui dentro eu falei que esse list ele vai receber qualquer tipo que estende-se de number, igual a gente viu aqui, ó. Temos aqui o number e ele vai receber qualquer um desses valores daqui de baixo aqui, ó. Ele vai poder acessar. Então, o que a gente fez aqui então? Eu criei uma outra variável aqui, number, x, coloquei o list. Nesse caso aqui, ele pode pegar qualquer elemento aqui da minha lista. Nesse caso aqui, ele pegou o primeiro elemento da minha lista.
Nesse caso aqui de covariância, eu não posso adicionar elementos na minha lista porque vai dar um erro de compilação. Eu só posso pegar elementos da lista. Igual a gente vê aqui, ó. Usando o get, eu posso pegar elemento da minha lista. Quando eu vou adicionar, que é no caso do put, vai gerar um erro. A gente pode ver isso claramente aqui no Eclipse. Eu criei uma classe aqui chamada de covariância. Olha lá, ó. Eu comentei aqui só para tirar o erro, mas se eu tirar o comentário aqui, ó, você pode ver que vai gerar um erro aqui de compilação. Vou voltar aqui, tá? Só para tirar o erro. E temos aqui também o exemplo de contravariância, que é um exemplo aqui inverso. Eu criei aqui uma lista de object, que é um tipo mais genérico aqui de number, tá? Normal, e eu adicionei aqui strings aqui nesse meu object. Isso é perfeitamente possível. Depois eu criei aqui a minha lista de myNumbers, que vai receber aqui os meus objetos. Então esse myNumbers, ele vai receber qualquer supertipo de number. Se a gente olhar aqui, ó, na hierarquia, um supertipo de number é um object. Então é perfeitamente possível a gente fazer isso aqui. Aqui nesse caso do myNumbers, eu adicionei aqui um 10, né, que é do tipo inteiro, e adicionei aqui um 3.14, né, que é o número do pi, que é do tipo double. Isso é perfeitamente possível porque o meu myNumbers, ele vai receber qualquer supertipo de number. Então ele pode receber aqui qualquer objeto. Nesse caso aqui de contravariância, eu não posso acessar o elemento da minha lista e guardar dentro de uma variável do tipo number. Eu não posso acessar, vai dar um erro, mas eu posso adicionar elementos dentro da minha lista, igual a gente já viu aqui. A gente pode ver perfeitamente isso aqui acontecendo aqui dentro do Eclipse. Eu criei aqui o contravariância, ó. Vamos olhar aqui, ó. Adicionei aqui alguns elementos aqui do tipo string, criei aqui a minha lista, né, podendo receber qualquer supertipo aqui de number. Adicionei aqui perfeitamente, ó. Temos aqui valores do tipo inteiro, valores do tipo double, mas se eu for tentar pegar algum elemento aqui, ó, o elemento, o primeiro da primeira posição aqui, ó, eu não consigo, ó, gera um erro de compilação. Então eu vou voltar aqui a comentar isso aqui só para poder retirar o erro daqui. Vamos continuar aqui com a nossa apostila, tá? Então a gente volta aqui para o método aqui de copiar. Então vamos voltar aqui para o nosso Eclipse e temos aqui o método de copiar. Então o que a gente vai tentar fazer então? A gente vai pegar esses elementos aqui da primeira lista, os elementos aqui da segunda lista, tá? E tentar adicionar aqui dentro da minha classe mais genérica aqui, da minha lista mais genérica, que é a minha lista de object. Então o que eu fiz aqui então? Eu criei aqui um método de copiar, tá? E coloquei aqui dentro dele o origem. Esse origem, ele é uma lista de covariância. Nesse caso aqui, eu posso acessar os elementos da minha lista. Depois eu criei aqui uma outra lista de contravariância, que eu não posso acessar os elementos da minha lista, mas eu posso adicionar elementos dentro da minha lista. Então eu criei aqui um for para poder pegar, né, os elementos da minha lista, né? Olha aqui, ó. E estou pegando aqui, usando aqui dentro do destino,
eu posso usar a contravariância para adicionar os elementos dentro da minha lista. Então, eu estou adicionando dentro do meu destino, adicionando dentro do meu objeto. Então, aqui dentro desse for, eu estou trabalhando tanto com convariância, tanto com contravariância ao mesmo tempo. Então, estou trabalhando com as duas coisas, com a convariância aqui na origem e com a contravariância aqui no destino. Depois eu criei aqui esse método para a gente poder printar, né, o resultado aqui da nossa lista. Então eu criei aqui, né, um tipo Coringa, que é um tipo mais genérico. Então eu coloquei aqui um object, recebendo aqui um obj, lista, tá? Só para printar aqui. Depois eu coloquei esse print list depois de cada um aqui, ó, depois de myInts e depois de myDouble. Vamos executar, né, esse programa aqui, esse myCopias. Vou clicar com o botão direito aqui em cima dele, Run as Java Application, e ele traz aqui para mim, ó. Primeiro ele printa para mim aqui os meus inteiros e depois ele printa novamente aqui, ele adiciona, né, novamente aqui os meus inteiros e os meus doubles junto, tudo numa lista só. Pode ser um pouco difícil a gente entender como funciona esse negócio de covariância, contravariância, coringas delimitados agora no início, mas é assim que funciona.